Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 17 de março de 2025 e nós estamos no mês que tem 31 dias. Então, podemos ler Provérbios de capítulo por capítulo. Provérbios tem 31 capítulos e nós temos 31 dias nesse mês para realizar a leitura de todo o livro de Provérbios. E nesse mês nós dividimos o livro de Provérbios em pílulas, que são pequenos pedaços com uma dica para termos conhecimento do que fazer nas várias situações da vida. E Provérbios 17, fazendo a leitura de Provérbios 17, resumindo o que o capítulo 17 nos ensina, o que percebemos é que o capítulo 17 nos traz lições para uma vida de paz. O tema principal de Provérbios 17, se nós tivéssemos que dar uma palavra só, seria paz. E vamos aqui ver quais as pílulas de Provérbios 17. Pílula 118, prosseguindo, né, desde o dia 1º, nas pílulas, hoje nós chegamos na 118. A paz e a tranquilidade trazem vida. O versículo 1 nos fala isso. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então, nós conhecemos muitas famílias em que as pessoas têm muito dinheiro, muita riqueza, as pessoas podem preparar banquetes, mas no momento em que elas se sentam na mesa, elas não conseguem ter um diálogo, não conseguem viver em paz. Resolva essa situação, perdoe o seu marido, a sua esposa, converse com o seu filho, mostrando o erro dele, o erro dela, dizendo por quê. Faça uma pergunta, diga: você acha que você fez a coisa certa quando você fez o que você fez? Faça que o seu filho, que a sua filha reflita, para que ele pense e consiga chegar, pelo próprio pensamento e reflexão, na conclusão de que errou. Não seja uma pessoa inflexível. Converse com as pessoas para que você tenha paz. O versículo 1, de maneira nenhuma, está dizendo que você deve buscar a pobreza. Tem muitas pessoas que estão ali sem se dedicarem ao seu trabalho, sendo preguiçosas, e elas justificam a sua pobreza com esse versículo. Elas dizem assim: bem que a Bíblia diz que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. E aí eles dizem: do que adianta a pessoa ter muita riqueza e viver em discussão? Não se justifique dessa forma. Você foi chamado para prosperar. Se você tem falta de uma mesa farta e não pode oferecer coisas melhores para a sua família, você pode se esforçar para conquistar, e é esse essa é a vontade de Deus. 119. Se você for bom no seu trabalho, você será honrado como herdeiro. Veja que a pílula 119 completa essa ideia que nós estávamos falando, de que o que Deus quer é que você seja abençoado. Deus quer que você se esforce, que você se dedique para que você receba o melhor. Veja que essa pílula: se você for bom no seu trabalho, você será honrado como herdeiro. O versículo 2 fala: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Existem histórias de pessoas muito ricas que deixaram uma parte da herança para um empregado que não era filho dele, mas que era um empregado tão dedicado que o dono da empresa pensou: esse empregado aqui é o filho que eu nunca tive. Eu queria que o meu filho se dedicasse para administrar toda a empresa e o meu filho nunca se preocupou. Existem pais que têm filhos que só querem gastar,
o dinheiro dos seus pais e gastar de maneira vergonhosa. Então, tem ali, muitas vezes, um servo que é sábio, que procura fazer o melhor no seu trabalho e ele acaba sendo honrado e acaba sendo o responsável pela administração da empresa por determinação em testamento daquele que é morto. Então, se você for muito bom no seu trabalho, você será honrado como herdeiro. Você pode receber essa honra de receber uma parte da herança. Por isso o versículo 2 fala: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Pílula 120. Deus sempre vai provar você antes de lhe abençoar para o seu próprio bem. Deus sempre nos prova antes. Versículo 3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Deus sempre, antes de entregar uma bênção para nós, Ele nos coloca em uma provação. E Ele faz isso para o nosso próprio bem. Ele nos prova para que nós possamos ganhar amadurecimento para poder receber a bênção que Ele tem para nós. Pílula 121. Quem é do mal valoriza o mal, quem é do bem valoriza o bem. Versículo 4. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Versículo 11. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Versículo 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Então aqui esses três versículos, o 4, o 10 e o 11, mostram que quem é mau se inclina para o mal, quem é mentiroso se inclina para a mentira, e quem é tolo vai receber as marcas da correção. Veja o versículo 10 aqui. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Então o tolo, ele recebe muitos açoites e mesmo assim ele continua valorizando o mal. Essa pílula aqui está aqui para nos ensinar que se você conhece uma pessoa e você já deu muitos conselhos e ela continua errando, é provável que ela vai atrapalhar o seu caminho. Se você está em um negócio e contratou um sócio e ele é teimoso, sempre para o lado do mal, não fique insistindo. É melhor dissolver essa sociedade do que permanecer com esse negócio. Se você está num namoro e você vê que a pessoa é muito teimosa e sempre se inclina para o mal, é melhor você repensar e terminar essa relação e procurar uma pessoa que você possa ter um casamento mais tranquilo. Pílula 122. Nunca discrimine alguém por nada, porque isso é desprezar ao Senhor. Versículo 5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Pílula 123. Valorize a sua família e faça muitos amigos. Versículos 6, 9 e 17. O 6 fala que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são orgulho dos seus filhos. Então esse versículo 6 aqui fala sobre a importância da família, que para os avós, os seus netos são uma coroa, ou seja, são uma riqueza. Saber que geraram seus filhos e que seus filhos deram luz aos seus netos. E os pais são orgulho dos seus filhos. É muito bom você ter os seus pais e dizer que os seus pais seguem a Deus. Nem sempre esse versículo se aplica para algumas pessoas. Algumas pessoas têm o desgosto de terem pais que se envolveram com vícios e drogas, e muitas vezes o filho tem vergonha do pai e da mãe. Mas não tenha vergonha do seu pai e da sua mãe, porque eles deram a vida a você. Ore por eles e diga: eu sei que Deus ainda vai salvar o meu pai e vai mudar a minha mãe. Se você é uma pessoa de mais idade que tem os seus filhos que não estão na presença de Deus e tem os seus netos que não estão sendo educados no caminho de Deus, ore e valorize, dizendo: Deus,
Eu não posso alcançá-los, mas eu peço que o Senhor os alcance, que o Senhor mude essa história. Não perca a esperança em relação à sua família. 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Se você foi ofendido, é preciso perdoar e mostrar o amor, porque isso vai trazer harmonia. Quem lança em rosto as coisas do passado separa amigos. 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, o versículo 17, Provérbios 17, 17, fala para amar os amigos, porque na adversidade eles são como irmãos. 124, nem tudo convém a você. Essa é a pílula 124. Está no versículo 7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Então, tem uma outra versão que fala assim: os lábios que falam bem não ficam bem no insensato, porque não fica adequado que uma pessoa insensata consiga falar coisas boas. E o governante, aquele que administra bem a sua vida, nunca deve ser um mentiroso. Nem tudo convém a você. Pílula 125. O suborno é um recurso fascinante, mas que desvia o seu caráter. Então, o versículo 8 fala que o suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Versículo 23. O ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. Então, nós vemos que quem é mau pode usar o suborno para conseguir o que quer. É um recurso fascinante nesse sentido, porque você consegue o que quer. Mas veja o que acontece no versículo 23. O ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. Quando alguém oferece o suborno, você corrompe alguém, porque essa pessoa fica tentada a receber o suborno, e quando ela aceita o suborno, você acabou de desviar uma pessoa. E além de você desviar aquela pessoa, você está desviando o curso da justiça. Muitos podem pensar assim: isso é ótimo, então significa que com dinheiro eu posso comprar tudo o que eu quiser. Pode comprar sim, mas você não pode comprar um caráter diante de Deus. E para onde irá a sua alma no dia da sua morte? Certamente que você irá para o inferno, porque você terá conseguido muitas coisas com suborno, mas uma coisa é certa: você não conseguiu a confiança de Deus para poder herdar o reino de Deus. Pílula 126. Corra dos tolos para não ser influenciado para a prática de tolices. Esse é o versículo 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quando você encontra um tolo na sua insensatez, uma pessoa que vive criando contenda, que vive com inveja, com cobiça, que vive na prostituição, na mentira, no adultério, que vive no uso de drogas, que vive no sedentarismo, que vive na preguiça, tudo isso são os tolos. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo na sua insensatez. Pílula 127. Retribuir o bem com o mal traz maldições. O versículo 13 fala isso. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. A 128. Treine autodomínio e você terá muita paz em situações difíceis. Versículo 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. 19. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Esse portas altas aqui, na linguagem aqui do texto, porta é como somos, nós somos portas. Então, por exemplo, se eu conheço uma pessoa que trabalha em uma empresa e essa pessoa conhece o dono da empresa, eu posso conversar com essa pessoa para que ela seja como se fosse uma porta para mim, para abrir o caminho para ela conversar com o dono da empresa para que me contrate. Então, nós somos portas, nós servimos como portas. Nós somos portas para os nossos filhos, porque somos nós que abrimos a porta da educação, do conhecimento, da orientação, e também somos portas para os nossos colegas de trabalho quando podemos influenciar alguém para ajudar alguém.
Então aqui quando o versículo 19 fala assim, quem ama discussão ama o pecado, quem constrói portas altas está procurando a sua ruína, ele está querendo dizer assim, quem não se coloca, quem ama discutir com os outros, está criando portas altas, está criando obstáculos, barreiras para conversar com as outras pessoas. E quem faz isso, ama discutir com os outros e constrói portas altas, ou seja, constrói barreiras no diálogo, na conversa com as outras pessoas, está procurando a sua ruína. E o versículo 22, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, quando você está com o coração alegre, com o coração voltado para o bem, você consegue ter um remédio eficiente. Agora, quando você fica oprimido e você se entrega para a opressão, você só vai conseguir ficar com os ossos ressecados. Não se entregue para a opressão. Quando você se sentir oprimido, diga: eu não vou aceitar isso na minha vida. Respire fundo 3 vezes, ganhe força e diga: vou procurar aqui uma solução. Muitas vezes você está sendo oprimido pelo seu empregador e muitas vezes você tem que dar um basta, dizendo para ele: eu gosto de trabalhar nesse lugar, mas eu preciso que você veja como você trata aqui as pessoas. Tenha uma conversa franca para você resolver essa situação. 129. Condene o ímpio e absolva o justo. Versículo 15. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Versículo 20. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Então, esses versículos 15 e 20 estão nos ensinando a condenar o ímpio e a absolver o justo. O ímpio tem que ser condenado. Você tem que dizer para o ímpio, você fez a coisa errada. E você tem que dizer para o justo, parabéns porque você fez a coisa certa. Porque se você absolver o ímpio e condenar o justo, isso são coisas que o Senhor odeia. E o versículo 20 fala que o homem que tem o coração mau, o coração perverso, não prospera. E quem tem língua enganosa cai na desgraça. Então, quem vive fazendo as coisas erradas vai cair na desgraça. A pílula 130. O dinheiro não compra sabedoria. Versículo 16. Do que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? 24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Os olhos do tolo ficam olhando por... Ele olha para tudo, menos para a sabedoria. Tem várias pessoas ricas de dinheiro e alcoolizadas, dependentes emocionalmente, cheias de ansiedade e tomando remédios por falta de sabedoria. Então, esses versículos 16 e 24 nos falam: o dinheiro não compra sabedoria. Pílula 131. Não seja fiador de ninguém e nunca empreste dinheiro. Está aqui no versículo 18. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Não se comprometa em emprestar dinheiro, não se comprometa a ser fiador do próximo, porque quando você empresta o dinheiro, a pessoa pede a você justamente porque ela não tem. E se ela não tem, é porque ela não sabe administrar bem. E se ela não sabe administrar bem, o empréstimo do seu dinheiro para ela vai fazer você perder o dinheiro e depois o amigo. Porque depois que você cobrá-lo, ele vai dizer: agora eu tenho que ficar longe dele. Então nunca empreste dinheiro. Se você quiser fazer uma boa ação, doe o dinheiro. A pessoa vai te pedir dinheiro para fazer alguma coisa, dizendo assim: daqui a pouco eu lhe pago, é só um pouquinho. Se você estiver disposto a fazer uma boa ação, porque a pessoa é seu parente, porque a pessoa é seu amigo há muito tempo, então diga para a pessoa: toma, mas eu estou te dando. Resolva esse problema e veja se você administra melhor o seu dinheiro para não ficar nessa condição. Faça a doação, porque daí você não vai ficar esperando que ele devolva, você não vai perder o amigo, mas você vai ganhar um pedinte. Porque depois que você doar o dinheiro, se a pessoa não tiver vergonha, ela vai dizer que você é um bobo e vai sempre pedir dinheiro a você. Então, melhor do que você fazer a doação para quem empresta o dinheiro é você dizer que você não tem e dizer para a pessoa: você precisa esperar para que você ganhe o dinheiro para que você compre esse negócio.
mas eu estou sem comida. Então, o caso é diferente. Você pode, de repente, doar algum alimento para que essa pessoa possa cobrir a despesa com aquela alimentação naquele momento e dizer para a pessoa: eu vou fazer isso dessa vez, mas agora você precisa cuidar melhor do seu dinheiro. Pílula 132. Corrija os seus filhos desde pequenos para ter alegrias no futuro. Versículo 21. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Versículo 25. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Então, é dever dos pais cuidar e disciplinar os filhos, para que depois, no futuro, eles tragam paz. Pílula 133. Honre quem merece ser honrado. Versículo 26. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. 134. Esse versículo aqui, 26, ele nos traz uma reflexão para os dias de hoje. Tem muitas pessoas que dão honra a quem não merece honra. As pessoas parecem que estão honrando aqueles que fazem coisas erradas. E estão castigando os que são puros, os que são retos. Pílula 134. Antes ainda aqui, as pessoas valorizam quem busca fama, poder, dinheiro, mesmo que a pessoa tenha conquistado fama, poder e dinheiro passando por cima das outras. Então as pessoas estão honrando quem na verdade deveria ser castigado para aprender a respeitar o próximo e não buscar tanto a riqueza, o dinheiro, o poder e a fama. Mas as pessoas estão mudando os valores, valorizando mais poder, honra e dinheiro do que o ser humano. Pílula 134. Todo inteligente é sereno. Versículo 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. 135. Se não sabe o que dizer, é melhor ficar quieto. Versículo 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, se não sabe o que falar, é melhor ficar em silêncio, porque você vai parecer ser mais sábio. E realmente será sábio, porque quando você não sabe o que dizer e você prefere ficar quieto, você mostra que você sabe que é melhor não falar bobagem do que dar opiniões tolas. E só fazer isso de ficar quieto, porque você não sabe o que dizer, já é, de fato, um sinal de sabedoria. De que você reconhece que não vou falar nada para não atrapalhar ninguém, uma vez que eu não tenho nenhuma resposta para essa situação, e isso é um ato de sabedoria. Essas são as pílulas de Provérbios 17. Você vê que a grande maioria de Provérbios 17 dá conselhos a respeito para ter paz. Quando fala que é melhor ter paz e tranquilidade do que estar em um banquete, ele nos traz paz, porque ele nos faz pensar quando recebemos um convite para uma festa ou para um almoço na família, quando a gente sabe que vai estar um parente que vai trazer discussão, a gente pode dar uma desculpa e pode dizer: olha, eu tenho outro compromisso, ou nós vamos almoçar aqui mesmo na nossa casa nesse final de semana, e isso vai poupar uma situação de transtorno. Quando ele fala que se você for muito bom no seu trabalho, você pode ser honrado, às vezes você pensa: como será meu futuro? Então você faz o seu trabalho sempre bem feito e você vai ser honrado. Quando fala aqui para não discriminar ninguém, quando você discrimina alguém, você está criando uma situação de discussão, debate, de esforço contra o próximo. Quando você respeita a todos, você tem paz. Quando você valoriza a sua família, os seus amigos, não aceita suborno, quando você pratica o autodomínio, quando você entende que o dinheiro não compra sabedoria, mas que a sabedoria é algo que você pode buscar e que é o bem mais importante para você, e quando você honra quem merece ser honrado, e quando você é sereno, é calmo e é quieto. Nos momentos em que não sabe o que responder, você encontra a paz. Então, Provérbios 17 nos traz basicamente lições para ter uma vida de paz. Essa é a meditação de hoje. Deus abençoe grandemente. Amém.